Muito boa tarde, sejam bem-vindos a todos. Esta será a última sessão do evento Pensar Cuidado da Pandemia e destinamos esta sessão a uma reflexão sobre a arte no atual contexto pandémico. Devo dizer-vos que tivemos a preocupação na preparação desta sessão, escolher um orador que pudesse, de alguma forma, articular a esfera artística, quer na sua vertente teórica, quer na sua vertente prática. E daí ter-nos surgido o inevitável nome do Jean-Paul Bocchieri, que é o nosso orador convidado para esta sessão. Ao Jean-Paul Bocchieri agradecemos, em nome do Instituto, desde já, a sua amabilidade, a sua disponibilidade durante este tempo de telecomunicação, e ela foi precisa para podermos, portanto, preparar esta sessão. Eu gostaria agora de vos dar algumas indicações biográficas sobre o nosso convidado e que expressam de alguma maneira aquilo que tinha acabado de dizer, esta conciliação entre a esfera teórica e a esfera prática no domínio artístico. Jean-Paul Bocchieri é um autor multifacetado, é encenador, é investigador, é pedagogo, faz parte do corpo docente da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e leciona na licenciatura de Teatro e no doutoramento em Artes. Jean-Paul Bocchieri fez o seu doutoramento em Portugal, na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, com a tese intitulada O Terceiro Corpo na Escrita Cênica Contemporânea, uma proposta de intervenção para a formação do intérprete. Em 2007, por exemplo, frequentou e concluiu o curso de encenação de ópera no âmbito do programa Criatividade e Criação Artística da Fundação Carlos Gulbenkian. Além disso, tem participado como membro integrado, investigador, no Centro de Investigação em Artes e Comunicação e, para citar alguns, participou em inúmeros projetos, como, por exemplo, nos projetos de Bob Wilson, o assistente intérprete, ou colaborou também com Ana Luísa Guimarães, Maria João Pires e Olga Roriz. No papel de encenador, apresenta regularmente os seus projetos na área das artes performativas, do teatro e da ópera, isto desde 1994. Portanto, já temos aqui um percurso ímpar. A esse respeito, ultimamente destacam-se as encenações de Poema Adoração, de Peter Handke, no MAPS, em 2020, precisamente, A História do Soldado, de Stravinsky, na Fundação Gulbenkian, O Dicionário da Fé, com textos de Gonçalo M. Tavares, no Teatro Nacional Dona Maria II, isto já em março de 2021. Jean-Paul Bocchieri conduz, de facto, uma investigação sobre o trabalho do intérprete, como, aliás, já está expresso na sua tese doutoral, o trabalho do intérprete e a sua relação com as artes performativas. Focando precisamente estas problemáticas naquilo que se entende pelas fronteiras, nos limites das linguagens cênicas. A linha de investigação que tende, portanto, a percorrer situa-se tanto na pedagogia como na criação artística, focando precisamente a questão fenomenológica do trabalho do ator
bem como as possibilidades desse trabalho ser efetuado na teoria e na prática, sem que haja, portanto, fronteiras entre o campo teórico e o campo prático. É nessa condição que gostaríamos muito de ouvir aquilo que o João Paulo Gualtieri tem para nos dizer nesta magnífica tarde de julho, ainda confinados, mas já com a esperança de que no próximo semestre possamos realizar, talvez, estes encontros de forma presencial. João Paulo Gualtieri, a palavra é sua e muito obrigado pela sua disponibilidade. Bem, eu é que agradeço o vosso convite, a amabilidade por se lembrar de mim. Eu, desde sempre, desde os últimos 10 anos, tenho sempre que desculpar-me no princípio de qualquer tipo de conferência ou intervenção, por uma razão muito simples. Não é difícil perceber que a minha voz é uma voz, digamos, amputada. Eu tive, há 10 anos, fui operado à cervical, a operação não correu propriamente bem e fiquei a falar com uma corda vocal. Portanto, peço desculpa desde já a toda a gente. Se não me ouvirem bem, podem mandar-me parar a qualquer momento. Esta é a voz que eu tenho. Tentarei estar mais próximo possível do microfone. Vamos ver se consigo dizer alguma coisa útil sem cair em lugar comum, que me parece que é um acontecimento justamente que a pandemia acho que revelou de uma forma muito clara. Acho que fomos todos capazes de falar da pandemia como se fôssemos todos os virólogos, que é uma questão que já à frente irei voltar a tentar discutir. Eu gostava de que fosse, que esta, digamos, conferência, esta conversa fosse o mais informal possível, no sentido em que se a qualquer momento, qualquer dos intervenientes desejasse intervir, perguntar, falar, interromper-me, ficarei muito feliz. Uma das coisas que gostava logo de dizer é o contexto em que nos encontramos agora neste momento. Me é muito difícil, ou seja, há aqui um paradoxo. O paradoxo deve-se ao lugar onde nos encontramos agora. A minha perplexidade deve-se muito ao facto que eu não sei onde é que estamos neste momento. Eu estou na minha casa, tenho um cão aqui ao lado que está a dormir neste momento, espero que não acorde, não sei quem é que está a ver, não sei quem está a ouvir, imagino. Isto levanta-me logo uma questão. Provoca-me uma certa sensação de não estar a fazer o que é suposto fazer. Por que é que eu digo isso? Porque como ensinador, e provavelmente como pedagogo também, eu acho que nunca me demitirei da ideia de que o fundamento, o desenvolvimento das atividades se faz através do estar. Estar com as pessoas, encontrar as pessoas, partilhar com as pessoas ao vivo. Podem já começar a dizer que sou um conservador, que sou velho, que sou obsoleto, mas de facto esta questão tão básica, tão primordial, que de alguma maneira a pandemia nos obrigou a repensar, me parece fundamental. Não que eu recuse os instrumentos virtuais, senão não teria aceito o vosso amável convite, mas a realidade é que eu não vejo possível, não vejo outra forma de fazer teatro, de fazer a prática. E isso, por isso estava a falar do paradoxo. Ou seja, eu aceito o convite, que desde logo anuncia uma conferência que será através de uma plataforma virtual, ou do Facebook, que eu não tenho. E eu acho que não devia ter aceito o convite, claro, isto é uma provocação muito básica, porque eu não encontro ninguém. Eu neste momento estou sozinho na minha casa e não sei com o que é que eu estou a falar. E é muito difícil para mim, e é mesmo difícil, não ter a presença do outro aqui, não poder ver, não poder saber onde é que as pessoas estão. Eu tenho considerado com cada vez mais frequência o ato de questionar, de criar uma espécie de massa crítica
como uma metodologia, ou seja, tanto como ensinador como pedagogo, e obviamente como investigador, uma das questões nestes tempos onde todos emitimos pareceres, juízos, opiniões, informações, onde o lugar da observação quase desaparece. Aquela questão velha dos gregos, o conceito de porquê, de observar, acho que desapareceu. A mim interessa-me cada vez mais a ideia de questionar, de pôr em causa certezas e as geografias dramatúrgicas, por exemplo, enquanto ensinador, porque eu acho que a distração que temos e que vivemos é muita. De qualquer forma, eu acho que o contexto para o qual me convidam um bocadinho é falar da pandemia. Eu acho que a pandemia, não é difícil dizer que veio provar, entre outras coisas, que somos capazes de falar de tudo sem saber realmente do que é que estamos a falar. Eu vou ler um brevíssimo texto e direi algumas coisas a seguir para poder partilhar. Eu diria que escrever sobre a relação entre a arte e a pandemia é inútil. Pensar sobre a relação entre a arte e a pandemia é também inútil. Fazer uma conferência sobre a relação entre a arte e a pandemia é inútil. Isto seria como eu teria desejado começar hoje esta conferência. De uma maneira mais específica e ligando-me à minha prática, teria afirmado a mesma frase com um sujeito diferente. Escrever sobre a relação entre teatro e pandemia é inútil. Pensar sobre a relação entre teatro e pandemia é também inútil. Fazer uma conferência sobre a relação teatro e pandemia é também inútil. De uma forma muito sucinta, tentarei simplesmente fundamentar as razões que me apelaram a querer começar esta conferência com estas 3 exposições ou provocações, no que diz respeito à minha atividade de encenador. Se me permitirem, partilharei convosco desde já 2 pequenos excertos de 2 programas ou folhas de sala, como querer chamá-los, das últimas 2 criações que tive a possibilidade de estrear, entre aspas, já vos explico o porquê, durante este último ano pandémico, que me parece uma espécie de milagre. Era um espetáculo que teve a sorte de estrear com o público, na Fundação Gulbenkian, uma peça chamada A História do Soldado, de Stravinsky, com a orquestra, e uma no Teatro Nacional Dona Maria II, que era um texto original do Gonçalo M. Tavares, que por uma semana não chegou a estrear. No texto da Gulbenkian, se permitirem, eu dizia qualquer coisa como: finalmente, mesmo que não quiséssemos tornar-se inevitável olhar para o panorama atual que a situação pandémica nos obriga a viver, inútil será discutir as suas consequências, mas não quisemos deixar de observar a sua atualidade por 2 razões. A primeira prende-se com uma curiosa coincidência em relação à obra. L'Histoire du Soldat estreou a 28 de setembro de 1918, mas logo a seguir todos os espetáculos previstos na direção foram cancelados por causa da gripe espanhola de 1918, que acabou por tornar conta progressivamente toda a equipa. A segunda razão, por falarmos ainda da pandemia, e aí eu acho que é um ponto que podemos discutir depois, mais interessante, prende-se com as limitações práticas a que a encenação está sujeita, seguindo justamente as regras da Direção-Geral de Saúde. Encenar, dizia eu no livreto, na folha de sala, é sempre uma aprendizagem sobre as relações humanas, um exercício acerca da liberdade, uma viagem com imprevistos, um percurso no desconhecido e nas incertezas que a criação pede. Mas as limitações impostas trouxeram ainda novos desafios que nos conduziram a um caminho da aproximação, necessário, obviamente, para a construção da obra, através do afastamento exigido das regras e pelas formas de vida a que a Covid-19 nos levou. Olhar para um ator num ensaio com máscara, não poder tocar ninguém, não poder passar os objetos de cena entre intérpretes, ou ainda ver a orquestra separada por painéis acrílicos,
contraria a natureza desta arte. É uma sensação à qual não queremos acostumar-nos. O que mais precisamos é não determos neste lugar que põe em causa as nossas liberdades. Olhar para a frente, atravessando a incerteza e a dúvida. Procurar compreender, poder voltar a estar próximo um do outro, sem desconfiar do corpo do outro, do toque do outro e da legitimidade do abraço com o outro. Fazer teatro é justamente entrar em relação com o outro, na sua plenitude. Desejo por isso que o rosto não seja mais feito de olhos só. Como dizia Aristóteles, cada cidadão deve conhecer o rosto de todos os outros. Este é um texto que foi escrito em dezembro do ano passado, no pleno da pandemia. Espetáculo este que conseguimos estrear. Na folha de sala do Teatro Nacional, escrevi também o seguinte: a primeira parte se refere mais ao espetáculo e a segunda mais ao contexto pandémico, acho que pode vos interessar mais. É senso comum dizer que uma obra nunca acaba, mas mais do que nunca fico com a sensação que este Dicionário da Fé, que era o título da obra, é uma obra inacabada. Duas razões para isso. A primeira deve-se ao fato de um dicionário normalmente nunca ser feito por ser lido do princípio até o fim. Não possibilita uma narrativa e nunca se completa a si próprio, porque as entradas continuam incessantemente a suceder-se e a levantar mais dúvidas, a abrir novos caminhos. Um dicionário vive acima de tudo de uma fragmentação, de visitas momentâneas, de possibilidade de poder ser aberta em qualquer página. Pensa e estabelece figuras que nunca irão levar-te à possibilidade de uma resposta. Um dispositivo cênico não suporta tão facilmente esta ausência de narrativa. Questão esta que podemos falar mais à frente, se vocês quiserem. O espectador procura automaticamente uma narrativa que este espetáculo não oferece, não pretende criar. Provavelmente este dicionário não satisfaz, passa de um lugar para o outro, muitas vezes sem essa justificação. Se é uma história com um princípio, meio e um fim, cria figuras que fazem da fé um lugar ambíguo, não propriamente religioso. Pensam a fé como a possibilidade de percorrer religiosamente toda a experiência. Não precisar de acreditar no teatro, na ficção, na necessidade de saltar a realidade, na técnica, na disciplina, no milagre, num Deus qualquer, para que as coisas aconteçam. Lembro de uma das tantas discussões à volta de uma das entradas. O que significa isto? Temos fé no veneno? Pergunta Rimbaud, citado por Gonçalo M. Tavares, no nosso Dicionário da Fé. Quantas vezes pensei nisso e quantas vezes continuo a ter respostas sempre diferentes. A segunda razão, e agora se enquadra mais na questão da pandemia, prende-se com a época que atravessamos e que continuamos a viver. Faço um parêntese, nesta altura, quando escrevi este texto, tínhamos percebido que era praticamente impossível ter público no teatro. Preparar um espetáculo sabendo que, por enquanto, não poderá ser partilhado com o público, levanta questões que contrariam a natureza do teatro, a sua gênese, a sua morfologia, a sua própria etimologia. Por um lado, felicito e agradeço especialmente o Tiago Rodrigues e a Magda Bizarro, a oportunidade única de termos continuado até o fim, entre aspas, este processo de criação, com o texto original do Gonçalo Tavares. Por outro, pergunto-me se podemos chamar teatro a uma coisa que é vista através do ecrã. O teatro, provavelmente, último reduto de um lugar que não supõe intermediários, espaço direto entre emissor e receptor, inclina-se perante uma pandemia que nos obriga simplesmente a duas posições possíveis: desaparecer, e por isso desistir do projeto, ou continuar sabendo que o espetáculo não será partilhado com o público. É justamente este continuar que proporciona o lugar da intermedialidade, tornando-nos também nós, que fazemos teatro, média, retirando ao teatro a identidade e a própria natureza. Teatron, lugar para olhar. Provavelmente os gregos nunca imaginariam que este lugar para olhar pudesse não ser ao vivo. Ver através do ecrã é ver o quê? Mas é somente no mundo em que vivemos que nos é permitido compreender o funcionamento das coisas. Olhar estas limitações como um outro processo de aprendizagem, pensar este teatro com pandemia como um lugar onde agir com os limites, como um lugar de expansão. Este dicionário da fé é o resultado de um processo vivido com a certeza e não com a fé,
que um dia poderá vir a ser um espetáculo de teatro, isto é, ao vivo, com público, mas realizado até hoje, na altura, com a consciência de que, em última análise, seria feito por ser filmado. As últimas semanas dos ensaios foram, sobretudo, um espaço ambíguo. Dizer, fazer, pensar, agir, para um receptor que nunca estaria presente. Trabalhar em função do olhar de uma câmara de filmar, o som, o texto, os fragmentos que uma filmagem exige, a luz, a dramaturgia, o espaço, a ação dos atores. A angústia do guarda-rede antes do penalti não acontece aqui. Não estreamos, parece que estamos ainda a caminho daquela coisa que não nos é permitida por enquanto. Apesar, eu digo, eu sempre prefiro os ensaios aos espetáculos, sempre escolhi estar com os atores ao longo do processo e estar com o espectador na sala. Sempre preferi as reflexões às conclusões, mas estranhamente, desta vez, senti falta de qualquer coisa que nos retiraram. Viver o teatro sem fazê-lo acontecer é, em todo o caso, uma experiência que guardamos nas gavetas das recordações, das memórias marcantes. Pois é quando se perde a razão por fazer uma coisa que mais aprendemos com ela. Sugere o Gonçalo M. Tavares, ainda no Dicionário da Fé. O mundo avança e acontecem coisas, o meu corpo recolhe-se e faz o que tem a fazer. Fizemos o que tínhamos a fazer sem compreender. Eu, a reler estes dois pequenos textos que serviram como folha de sala, mantenho a minha posição, ainda hoje, talvez mais. Podemos chamar um espetáculo quando falha na sua essência, ou seja, dimite-se do encontro. Podemos afirmar que o espetáculo de teatro, uma obra teatral, possa definir-se como tal quando aparece num ecrã como este, onde estamos agora, onde estamos reunidos. Como disse no princípio, eu não sei quem é que está, não sei quem está a ouvir. Isso para mim não parece fazer cumprir as funções desta coisa que estamos a fazer. O conceito de inutilidade que eu propus no início deste pequeno texto, na relação que existe entre a arte e a pandemia, prende-se fundamentalmente com a impossibilidade que tenho observado, vivido e praticado para que esta dicotomia possa exercer-se. A arte no contexto pandémico desviou-se da sua função primordial, forçada sim, sem outros meios, onde sobreviver, sim, mas essencialmente desvirtuada da sua função principal. Posso voltar a ser repetitivo, mas é o encontro ao vivo que é determinante. O teatro nasce na antiga Grécia por isso, para juntar pessoas, para contribuir para o pensamento, para a reflexão, até para o entretenimento, mas fundamentalmente para fazer encontrar as pessoas. O teatro não existe sem a dicotomia emissor-receptor, ao vivo. Se permitir, não sei se tem ainda algum tempo, gostava de citar um meu caro amigo, Inácio Garcia, que é encenador, é o diretor do Festival de Almagro, que está a decorrer neste momento em Espanha, Almagro, que no meio da pandemia, em abril do ano passado, escreveu um artigo no jornal El País. Vou citar simplesmente 2 ou 3 momentos que me parece também possam contribuir para a nossa discussão a priori. Diz o Inácio: quando há algum tempo os sonhadores imaginavam o papel das artes e dos artistas nas nossas sociedades, o mundo, pelo menos o mundo ocidental em que vivíamos, era outro. A Covid-19 não existia e não havia atingido as nossas vidas, as nossas portas. O primeiro mundo intocável. A ideia de centenas de milhares de milhões de infectados, dezenas de centenas de milhares de mortes, a impotência do sistema para salvar vidas e confortar as vítimas. É uma transformação das nossas vidas confinada durante semanas, assustada, confundida, por uma incerteza sem precedentes desde as guerras mundiais. Era absolutamente impensável. Por várias gerações, o mundo não sofreu um choque de tal dimensão que teria fechado fronteiras e aniquilado, pelo menos temporariamente, e por enquanto ainda, digo eu agora, o mundo global em que havíamos vivido com aparente liberdade. Há apenas 2 meses, nem mesmo um mês atrás, ninguém daria crédito ao que vivemos neste momento na saúde, na sociologia e também nas artes. As figuras doentes e mortas são típicas de um filme de ficção científica. Também as medidas de confinamento, a limitação de todas as liberdades civis, individuais e coletivas, em prol da segurança e do salvamento de vidas com estas medidas extremas.
mas também parece ser um cenário apocalíptico, pós-nuclear, de total hecatombe, imaginando pela primeira vez, em mais de um século todos, os grandes templos da arte, da música, do teatro, da ópera, fechados, habitados apenas pelos seus próprios fantasmas. Ninguém na frente da Gioconda, ninguém na frente das meninas, nem na frente do casamento de Arnolfo Fini. Igualmente abandonados estão os frisos do Partenon, do Machu Picchu, do Museu Britânico, a própria Acrópole, as pirâmides do Egito. Todas as ruínas mais ruinosas do que nunca, abandonada à deterioração do tempo. Nenhuma orquestra tocando a nona de Beethoven, no ano centenário do compositor, nenhuma paixão de Bach, tocada na Sexta-feira Santa, nenhuma música tocada ao vivo pelos espectadores da Palestina, Stockhausen, morto como nunca antes. Também Calderón de la Barca, Shakespeare, Ibsen, Brecht, longe do teatro vazios e silenciado no palco, que nem a Inquisição nem os nazistas conseguiram. Todo um patrimônio vivo e latente que acreditávamos ser eterno e atual se transformou em apenas em uma múmia em poucas semanas. Eu gosto muito desta ideia do Inácio de múmia, deste silêncio infernal que as obras subiram também. E acaba ainda. Todos mortos. As artes performativas, as artes vivas, todas as artes não fazem sentido e não existem sem um espectador que por meio dela compreende a beleza, a vontade e a verdade que contém, como uma maravilhosa criação humana que decifra os mecanismos profundos do ser humano e do universo. Se uma obra de arte é um enigma poético, um jogo de ilusões, mentiras e verdades, um desafio ontológico, ela é inútil se não houver quem a possa julgar. A história das artes, de todas elas, de todos os tempos, em lugares todos, estão hoje acessíveis desde o computador, na solidão das nossas casas, como um fato social, não social, como uma contemplação privada das artes. Aliás, um delete, por todos os sentidos, sem dúvida, é um alimento indispensável para o nosso espírito. Temos acesso virtual a todas as artes, museus, concertos, teatro, do presente até o passado. Na verdade, na realidade, tudo isso é puro passado. É o mundo que foi e nunca será mais nunca o mesmo. E acabo ainda citando o Inácio. Banalidade, consumismo e ostentação podiam fazer tudo, deixando de lado valores aparentemente ultrapassados, como a compaixão. Esta é uma qualidade que permeia o nosso teatro, de Édipo a Bernardo da Alba, passando por Lear, Ofélia, pelos nossos clássicos da Idade de Ouro. Nestes tempos difíceis em que vivimos, tantos inocentes morreram sozinhos, vimos, desamparados, e sem uma verdadeira compaixão para confortá-lo, descobrimos com força incomum a importância destes valores atemporais dos nossos clássicos. A compaixão nunca será um valor antiquado, e nesta, em qualquer época, um indivíduo ou uma sociedade compassivos são e serão melhores que os outros que ignoram a dor dos outros e são incapazes de acompanhá-la. Acaba dizendo, voltando aos clássicos literários, textos teatrais, partituras e coreografia nestas artes cênicas, os clássicos dormem num sono e não existe até que o intérprete contemporâneo o assuma. No caso do teatro, aliás, e com a exigência de recriação que uma encenação supõe, devemos pensar em mudar o nome e falar do teatro contemporâneo, que sempre é, em textos clássicos, evitando assim a nomenclatura do teatro clássico como se aludíssimo a uma reprodução arqueológica do que já foi. Todas estas representações artísticas, portanto, da música, do teatro, da dança, da ópera, ao contrário da literatura, requerem o ritual da presença do emissor e do receptor. E a verdadeira música, a verdadeira dança, o verdadeiro teatro, a verdadeira ópera só serão possíveis quando, após isto tudo acabar, a emergência, nos encontraremos novamente e repensaremos a nossa convivência. E é este que acho que estamos a fazer agora. Eu queria só ainda contar-vos 2 pequenos episódios dos ensaios, já agora que falei-vos da Gulbenkian, uma das coisas que me deixou profundamente, eu não diria chocado, porque chocado são outras coisas, mas que me deixou inquieto sobre a importância da ausência
das coisas que nos retiraram foi fazer os ensaios da obra de Stravinsky com João Lagarde e com Miguel Borges, com máscara. Ter tido a possibilidade de ver pela primeira vez depois 4 semanas de ensaio o João e o Miguel sem máscara no palco no dia antes da estreia. Volto a dizer, é claro, evidente que aquilo foi um milagre, a orquestra, todos os procedimentos, acho que fizemos um teste de 5 em 5 dias, todos os procedimentos, ainda bem, seguido à letra. Mas o que é um ensaio sem poder ver os atores? O que é isso? Fica aqui a pergunta. Eu não sei, quando me propuseram estas medidas, numa primeira instância, disse, não vou fazer. É impossível. Como é? E depois, como sempre, eu acho que uma das nossas melhores capacidades é a capacidade de readaptar-nos às questões. Acho que a palavra resiliência já me cansou nestes meses todos. Mas a ideia de readaptar-nos constantemente ao que é que nos acontece é uma coisa que me fascina. Porque também acho que se soubéssemos como é que se vive a vida, não teria piada nenhuma viver. O que tem piada é justamente cada dia descobrir o que é que pode acontecer. E outra sensação, estou para acabar, antes de fazer algumas conclusões, 2 questões acerca do processo do Teatro Nacional. A primeira, contra a minha vontade, fizemos 3 semanas de ensaios no Zoom. Não tenho palavra para descrever, foi importante, claro, mas foi um vazio enorme. Eu ouvia os atores ler os textos, discutíamos e dizíamos, olhava aqui à volta, em minha casa, dizíamos, o que é isso? O que é que está a acontecer? Onde é que está o lugar onde a coisa poderá vir a acontecer se estamos separados? E a coisa não pode acontecer se estamos separados. E depois, mesmo em jeito de conclusão, antes de algumas pequenas questões ainda que gostava de partilhar convosco, foi a sensação claríssima quando acabamos o último dia de filmagem. A filmagem foi feita em 2 dias ou 3 dias, se não me lembro. E no último dia fizemos o último ensaio e saímos do teatro. Eu perguntei-me a mim mesmo, depois partilhei isso com a equipa, mas fizemos o espetáculo, ou seja, nós fizemos o espetáculo, mas não tê-lo partilhamos com 2 pessoas, os técnicos, e o diretor do teatro que fui ver, mais ninguém. Eu fiquei com a dúvida, ainda hoje me pergunto se o Dicionário da Fé aconteceu ou não aconteceu. E não quero ser de forma nenhuma dramática, aliás, quero ser o mais pragmático possível, mas a minha resposta é não. O Dicionário da Fé não estreou. Existe um registro de vídeo, mas o espetáculo não existe se não é visto, se não é partilhado. Tanto é que uma das coisas que mais me fez pensar é o momento que acontece a pandemia, é o momento que todos os teatros do mundo metem as próprias obras online. E eu tenho grandes dúvidas, entendo, percebo, toda a gente percebe porque é que isto foi feito, mas não estou de acordo. E, portanto, só para acabar, porque é que então sustentei ideias que seria inútil falar, discutir e fazer uma conferência sobre o teatro e a pandemia? Porque, creio eu, não há traço possível de definição quando estamos separados, quando não nos juntamos ao vivo para partilhar um quadro de Botticelli, uma obra do Monteverdi ou ainda um texto do Pasolini. Para uma coisa existir, precisamos sempre da presença do outro ao vivo, ali, naquele momento. Emissor e receptor são fundamentais, existir ao vivo. Por esta razão, entendo que fazer uma conferência sobre o teatro e pandemia não pode ter um fundamento, porque o teatro não existe em confinamento sem público, sem receptor. Ponto final. Para encerrar, deixar algumas questões que podemos eventualmente discutir. Parece-me evidente a necessidade de questionar o caminho que esta pandemia provocou, nos convidou, nos obrigou. Eu não quero, sem querer ser pessimista ou destitutista ou ainda conservador, questiono de uma forma muito concreta o lugar do virtual
no meio das artes. Há 15 dias ou 3 semanas ligou-me uma amiga minha, pintora em Paris. Jean-Paul, não sei o que aconteceu, o diretor do museu, não faço nomes, pediu-me para meter todas as minhas pinturas online, porque agora os catálogos dos grandes museus no mundo inteiro são só online. E eu perguntei, mas o que é que ficará então da tua tela, da obra? Isso não interessa para nada. Isso não interessa absolutamente a ninguém. O que interessa é a minha obra online. O que é que podemos dizer acerca disso? Ainda ontem estive a ler que, não sei se é a Google, estabeleceu ou criou um sistema virtual de Ninanana para as crianças online. Concluindo, sem querer tirar conclusões, eu, sim, afirmo que a arte online, para mim, não faz sentido. A efemeridade da arte, o conceito de efemeridade existe porque a própria arte, a própria natureza da arte é a própria efemeridade porque existe ao vivo. A efemeridade do online não é a mesma efemeridade, é outra coisa, não é aquela coisa. Eu, como ensinador, não admito a ideia de não poder estar com os atores, com a equipa, para poder criar um espetáculo. Finalmente, não sei se tenho mais 2 minutos, queria deixar 2 questões. Se passamos a aceitar os encontros como virtuais, tudo bem, podemos começar a pensar que o virtual poderá substituir totalmente o conceito fundamental de encontro? Será capaz de substituir o conceito? Acho que sim. Acho que isto acontecerá em breve, sem falar da inteligência artificial. Depois muito, e deixo uma questão. Também tenho a sensação que toda esta informação massificada, massiva, com a qual todos os dias convivemos, parece-me também estar a criar, ao contrário do que muitas vezes parece, porque eu acredito e penso e acho que a educação está a ser ou é substituída pela informação. Parece-me que esta acumulação de narrativas, de informações, cria uma espécie de entorpimento no pensamento. O que eu quero dizer com isso, só mesmo para acabar, dá uma sensação que não há mais espaço livre. O espaço livre, o espaço da observação, é um milagre. Como é que se fundamenta algo? Como é que se constrói algo? O Harold Bloom tem o texto A Angústia da Influência, que me parece bastante claro nesse aspecto, mas obviamente não é nenhuma novidade que estamos sempre, constantemente, mesmo antes deste mundo virtual, estamos a ser sempre influenciados. Mas, por exemplo, agora estava-me a lembrar, é possível ver um espetáculo sem saber nada deste espetáculo? Não. Então, que experiência é que eu tenho quando vou ver um espetáculo e já fui capaz de ver imagens, reportagens, filmes, vídeo? É como se eu já soubesse tudo. Portanto, a minha pergunta, ou não é uma pergunta, a minha questão é, será que existirá ainda a possibilidade de termos um espaço realmente vazio? Um espaço onde a observação é o lugar da construção, é volto de onde comecei, mesmo para acabar. Dá-me a sensação que este conceito obsoleto de porquê, de observação, não tem lugar. Não me parece possível pensarmos uma coisa sem um conjunto de referências que estamos vindo a ter cada vez mais. Obrigado. Parece que é muito banal. Tem em lugares comuns. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo.
a sua intervenção levanta e já está a levantar, mesmo que os rostos permaneçam anónimos, já está a levantar inúmeras questões. Eu gostaria de dar um mote a esta etapa da nossa sessão. É uma etapa, portanto, que está destinada para que as pessoas possam fazer perguntas e comentários, eventualmente. E eu gostaria de pegar, se me permite, para lá do conteúdo, naturalmente, na atmosfera da sua intervenção. Sim, da atmosfera. Me fez lembrar a atmosfera de uma outra, bem conhecida também, do John Cage, que ele escreveu, portanto, em texto, que se chama Conferência sobre o Nada. E as primeiras palavras desse texto, do John Cage, Conferência sobre o Nada, são precisamente estas. Eu estou aqui e não tenho nada para dizer. Eu estou aqui e não tenho nada para dizer. Ora, Cage refere-se, naturalmente, com estas palavras, à importância insubstituível do espaço, não só como um elemento performativo, mas também como aquele que verdadeiramente tem essas dinâmicas, neste caso exemplificadas pela arte, as dinâmicas do corpo, dos corpos, no espaço empírico, ou seja, dinâmicas de encontro, de desencontro, de reencontro, são múltiplas. E que, naturalmente, o chamado espaço virtual, que é um espaço de comunicação e não tanto um espaço de percepção, não permite. Posto isto, e pegando também nas suas palavras, quando diz que a relação entre a arte e a pandemia é inútil, isto quer dizer, de forma radical, que com a pandemia não há arte. Agradeço imenso a sua pergunta, porque enquanto estava a ouvi-lo, estava a pensar exatamente a mesma coisa. A arte acontece sempre. Devíamos começar a definir a arte e teríamos de ter no mínimo 2 semanas seguidas para falar disso. O que me parece é que o que eu tenho andado a experienciar nos ensaios, como encenador, é que a impossibilidade de pensar em conjunto faz sim que vivemos a separação e a arte vive da partilha. Eu sei que me estou a repetir. É claro que a arte continua, como é evidente, haverá sempre soluções, mas eu refiro-me mais especificamente ao teatro. Não me parece possível admitir que se possa fazer o que estamos a fazer aqui para criar uma obra. Eu não serei capaz, demitir-me-ei de ensinar, seja o que for. É a tentativa, e ainda bem que há, porque não há certeza, não há verdade absoluta, acho que como é evidente. Este aqui é mais uma posição empírica, subjetiva, como é evidente. Mas eu não consigo, pela minha incapacidade, isso sim, de lidar com o virtual, por uma escolha precisa, específica que eu faço em relação aos modelos virtuais, mas porque, sobretudo, acredito, e penso mais que acredito, que o teatro é provavelmente um dos poucos lugares onde não podemos intrometer ninguém entre um emissor e um receptor. Não quero dizer com isso que não admito que haja virtualidade num espetáculo de teatro, porque é o que mais há. Mas o espaço direto entre um ator e o público, entre um encenador e um ator, entre o dramaturgista e o encenador, e todas as relações, para mim, é intocável.
intocável absolutamente. Ou seja, se demitimos o teatro destas funções, eu acho que o teatro desaparece. Mas já está a acontecer isso. Muito bem, muito obrigado. Isto leva-nos à primeira pergunta, portanto, feita por um dos participantes, neste caso, por meio do Facebook, e que faz o seguinte comentário, seguido de uma pergunta. A relação emissor-receptor ao vivo é essencial para o teatro. E eu creio que isto é uma referência ao discurso do João Paulo. Ainda de acordo com o orador, o papel da arte só é reconhecível no âmbito intersubjetivo. Daí a pergunta. O homem ou a mulher que canta sozinho não está no terreno da arte? Repita uma pergunta, por favor, que não ouvi. A pergunta só final. O homem ou a mulher que canta sozinho não está no terreno da arte? Não, não está. Não está, não me apetecia fundamentar, mas vou tentar responder. Não, não está. Porque sem a presença do outro eu não existo. Aquela velha história da criança que nasce numa ilha sozinha, não encontra ninguém. É conversa fiada, é um lugar básico de uma reflexão, mas é um facto. Como é que eu compreendo se não está ninguém à minha frente? Isto é uma coisa que faço muitas vezes. Esta discussão é muito importante, mesmo assim, porque muitas vezes, sobretudo na pedagogia, com os meus alunos, sobretudo na licenciatura, há muitos alunos que dizem, não, mas eu sozinho consigo fazer. Então nós fazemos uma coisa muito simples. Deixamos a pessoa sozinha e saímos todos. E depois voltamos depois 10, 15, 20 minutos, às vezes não voltamos, e perguntamos, então, aconteceu alguma coisa? Sim, o que é que aconteceu? E depois aí não há respostas possíveis. Há uma coisa que se me permite, eu queria voltar atrás da primeira intervenção, que eu acho que tem a ver com o espaço. Eu acho que o espaço é determinante na funcionalidade do teatro. Por isso, eu demito-me da ideia de fazer teatro online. Porque o espaço, tal como o tempo, é que determinam a ação teatral. E como eu disse no princípio, onde é que você está? Onde é que eu estou? Eu estou na minha casa. Tenho à minha frente as minhas coisas, a minha vida privada. Portanto, acho que isso não faz sentido. Vamos dar agora a palavra ao Dr. João Maria André, que gostaria também de fazer uma pergunta ao João Paulo Chieri. Força. Muito obrigado, João Paulo. Eu penso, estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Pronto, eu peço desculpa por não estar a utilizar a imagem, mas de facto estou em condições que não são propriamente numa sala e, portanto, é preferível falar assim. Gostaria de agradecer as considerações do João Paulo, com as quais eu concordo inteiramente, e aliás, já há muitos anos, e antes da pandemia, já há muitos anos que ponho em questão a expressão teatro radiofónico, já há muitos anos que eu ponho em questão a expressão teatro televisivo. Há registros vídeo de teatro, há registros áudio de teatro, mas isso, na minha opinião, não é teatro. A questão da presença do outro, do contacto com o outro é fundamental, é aquilo que o Dubati chamava convivialidade como dimensão incontornável do espetáculo teatral e que responde também um pouco a esta última questão que foi colocada. Mas para mim há aqui uma armadilha na maneira como se está a responder e em que podemos cair, em como se está a responder de facto, e aqui o João Paulo falou, a este problema da impossibilidade de contacto, que é uma das características fundamentais do teatro, da dança, de todas as artes performativas, é, como ele disse no final, a efemeridade. É uma nota fundamental da ontologia, daquilo que eu chamaria a ontologia do ente teatral. É a efemeridade. E no momento em que se assume o registro como a possibilidade de substituição de um espetáculo, perde-se efetivamente a efemeridade.
e dá-se a entender que a ontologia do teatro pode ser idêntica à ontologia do cinema, ou pode ser idêntica à ontologia de uma intervenção ou de uma performance radiofónica, quando a ontologia do teatro e da dança são intrinsecamente diferentes, porque tem a ver com uma coisa, e aqui eu chamaria a atenção para um conceito que não foi muito abordado pelo Jean Paul, que é o conceito de presença. O conceito de presença e o conceito de tempo. É que o tempo do teatro é um tempo diferente. E é o tempo do teatro que faz a especificidade da presença e da força da presença no espetáculo teatral e que caracteriza efetivamente o espetáculo teatral. E por isso, digamos, eu aquilo a que juntaria um pouco e pediria ao Jean Paul para saber se concorda ou não, é se de facto não há aqui, de facto, se não estarão muitos daqueles que estão envolvidos no teatro e a tentar encontrar formas de contornar a impossibilidade do contacto presencial, se não estarão a cair numa armadilha que é a de fugir àquilo que é efetivamente a marca específica do teatro e da performance. Sim, é uma ótima observação. Eu tenho grandes dúvidas, entendo a questão do tempo, estou totalmente de acordo, eu tenho grandes dúvidas sobre o conceito de presença. E eu discuto muito com o David Antunes, que está aqui presente ainda por cima, que trabalha comigo já há muitos anos, o que é a presença? O que é a presença? Quando, há 20 anos atrás, quando trabalhavas na dança, na ideia de movimento, mas com o corpo, acreditava na presença. Quase como se a presença fosse uma espécie de Deus em tudo o que fazíamos, com os bailarinos, com o movimento, com o corpo. Mas tenho andado cada vez mais duvido sobre a definição e a concretização e a definição do conceito de presença, porque eu não sei o que é a presença. A presença é o quê? Nós estamos... o que é a presença? Se alguém me quer responder, feliz da vida, porque eu não consigo responder, João Maria, a esta questão, porque tinha tanta convicção que a presença fosse aquela coisa que eu pensava, que era, tu olhas para um ator e não olhas para o outro, aquele tem presença, outro não tem presença, e não se explicava, tudo bem, até ali tudo bem. Mas depois me percebo cada vez mais, com estes anos todos, em sala de ensaios, em sala de aulas, que a presença é de facto um fenómeno um bocado, desculpe-me a expressão, que se prostitui um bocadinho aos conceitos da reflexão. Em que aspecto? Porque é muito fácil falarmos da presença, mas creio que não se possa definir a presença na sua justeza. Justeza no sentido em que é demasiado subjetiva a observação de um ator e a definição da sua presença. E eu olho para Isabel Abreu. Eu olho para Isabel Abreu em cena e eu até lhe disse isso há 15 dias, falei com ela, temos um projeto próximo para trabalharmos juntos. Eu disse, há um momento que tu sais de cenas, estás em cena, estás sentado há 20 minutos do lado esquerdo da cena. Eu não consigo ouvir mais nada, eu distraio-me e começo a olhar para ti. E depois pergunto-me, isto é a presença? E a presença não tem nada a ver com beleza, com o corpo, com o cor, não tem nada a ver com nada. A presença, eu quero e desejo que seja um fenómeno inexplicável. Gosto do conceito, mas não gosto de defini-lo. Não sei, João Maria, se calhar podemos depois discutir melhor isso, mas se eu quando me referia à presença, referia-me fundamentalmente à questão do tempo. Para mim, presença tem a ver fundamentalmente com a questão do tempo e com uma imersão num tempo. Sim. Mas isso é uma questão que podemos discutir depois mais tarde. Não, mas eu estou de acordo completamente. Acho que o que define uma presença, sim, pode ser o tempo. Mas eu acho que o tempo não define a presença. Para mim, o tempo define o acontecimento.
E o acontecimento, para mim, não é a presença, não é o corpo, é a ação. Eu acho que a presença limita o conceito e a potência do intérprete em cena. Mas sim, mas isto é uma conversa que podemos nunca mais acabar. Acho eu. Podemos voltar às nossas perguntas que estão a ser feitas via Facebook. Uma delas questiona o João Paulo Chieri sobre uma suposta falsa arte que o contexto pandémico veio trazer à expressão. E esta interpretação que o nosso interveniente faz, naturalmente, tem que ver com a ideia já dissecada por João Paulo de que a relação entre arte e pandemia é inútil. O interveniente pergunta se consegue encontrar uma designação alternativa a esta de falsa arte. Eu acho que a arte é sempre arte, com ou sem pandemia. A minha era simplesmente uma forma de começar a discutir, porque eu acho que é evidente que podemos discutir. Estamos aqui há 1 hora a falar sobre a arte da pandemia, podemos ficar horas e horas a discutir. É evidente que a arte existe com a pandemia, e como é tudo, ou seja, a nossa natureza é ir para a frente, é continuar, é resolver as questões. Eu quando dizia que é inútil discutir, eu dizia no sentido que eu não consigo fundamentar o conceito de arte dentro da pandemia. Na pandemia, no sentido das limitações que ela provoca, era só neste aspecto, não era? Evidentemente sei que a arte vive com a pandemia, como vive com a guerra, como vive com as limitações, como vive como vive com tudo. A minha questão não é ligada é mais ligada à limitação que a pandemia, à limitação a qual a pandemia convidou a arte a se reproduzir. E aí não estou de acordo na reprodução de um certo tipo de arte virtual. Mas admito que exista de uma forma muito potente até. Não estou a negá-la, estou a questioná-la. É relativamente isso. Eu estava mais atento ao teatro, à arte de fazer teatro. Não sei se respondi, Joaquim. Mas... Em princípio, sim. Temos aqui uma pergunta que vai ser feita por um dos participantes que se encontra empiricamente da Faculdade de Letras. Eu vou convidá-lo para alargar e quebra aqui o anonimato. Vai aparecer. Isto é só um momento de suspense. Boa tarde. Olá. Eu vou tentar adaptar-me a estes novos meios, tentando olhar para a câmara, imaginando assim que fisicamente agora está nas minhas costas. São estes paradoxos que nos põem em dúvidas. Eu agradeço-lhe a comunicação. Alguns dos pontos, naturalmente, são sempre ligados às perspectivas pessoais. Uma das coisas com que eu sei que parece-me que foi uma forma de expressão quando utilizou para a pandemia que temos o impensado. Ora, e você algum tempo depois falou da ficção científica, por exemplo. Ora, a ficção científica fartou-se de pensar este tipo de coisas. E também podemos pensar em que toda a comunicação social falou, que o Bill Gates previu a pandemia, etc, etc. Pensar a pandemia foi o que faltou. Prevê-la, ela estava prevista, agora se fala que se previrá as do futuro. A sua intervenção focou-se
consciente ou inconscientemente, sobre a sua dama, o teatro. A arte na pandemia, penso eu, que terá necessariamente e naturalmente ramos que estiveram em grande progresso. Eu imagino que o poeta solitário possa produzir magníficos poemas, que mais tarde aí entramos no seu campo, que me parece que se focou sobretudo sobre a parte interpretativa, onde a pandemia terá batido com mais força, terá sido na questão interpretativa. Aquilo que eu ao fim e ao cabo quero perguntar é se, ao fim e ao cabo, aquilo a que não conseguiremos dar resposta neste momento, não teremos pensado, é algo que falámos na guerra, por exemplo. A guerra destruía os espaços. Neste momento, os atores, o encenador, têm o espaço. Contudo, o que lhes foge, o que está suspenso, parece-me, não é o espaço, é o tempo. O tempo de todos nós, não é o tempo da interpretação. Aquilo que não está pensado é como é que podemos suspender um espetáculo no tempo e manter a arte viva. Não sei se estou a ser demasiado vago. De algum modo, onde eu quero chegar é que pandemias já houve, pandemias haverá, e nesta ligação que você fez e que estamos agora aqui a fazer, o que ainda não estará a pensar, talvez, seja o virtual. As pandemias estarão. Como? E isto é uma pergunta que agora vou tentar terminar. É uma pergunta, provocação. O teatro e as artes interpretativas não terão já sofrido perdas, digamos assim, fugas de pessoas, de presenças, de pessoas que estão a assistir para outros meios, outras artes, outras que foram criadas pelo virtual? Ou seja, o virtual, agora farei a pergunta, não será o virtual que está a drenar os espectadores e não a pandemia? Obrigado. Obrigado, é uma ótima reflexão. Vai embora. Vai-se embora. Não, eu estou a ouvir. Vou dar o lugar ao professor. Eu estou a ouvir a sua... Muito obrigado. Estou a ouvir. Estou aqui na sala. Não. Sim. Houve uma migração de muita gente para o virtual, mas eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho absolutamente nada contra o virtual. Simplesmente, para mim, há uma desfiguração da essência do que é o teatro. É claro que todos nós, neste último ano de vida, tornamos estes ecrãs mais importantes do que era antes. Claro que todos nós tentamos perceber, eventualmente, como é substituir os objetos, as ideias de arte, através do virtual. A minha única observação era no sentido de dizer, claro que existe... Está cá o cão, desculpa. Ele acordou, espero que ele não ladre. A verdade é que se há esta migração, ainda bem. Quem sou eu para me opor a esta migração para o virtual? A minha questão prende-se fundamentalmente com o facto de que migrar para o virtual não é fazer teatro. É fazer autotrato eventualmente, porque... desculpa, agora não posso... agora está a responder para mim. Bom, a verdade é que esses são os problemas do virtual. Mas pronto, super para tentar responder. Me parece que a migração para o virtual não permite focar, não permite. Agora
admito que me distraí um bocadinho. Não permite tocar, desenvolver a sua essência, ou seja, agora retomei o raciocínio. Me parece que o virtual, que parece que estamos a falar de um monstro, o virtual é tão importante como a presença que o João Maria estava a falar um bocadinho, são outros meios. Me parece que a essência do teatro nunca poderá ser a tal migração que o senhor que estava ali há um bocadinho falou. Será outra coisa. Posso parecer obsoleto, posso parecer um velho a cair de lado, mas ninguém me tira desta forte convicção, porque a experiência que eu tenho no dia a dia é que não existe não ter os atores contigo, não existe. Se eu tenho os atores aqui como estamos agora, eu não estou a fazer o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, o que eu posso fazer. Faço outra coisa. E, portanto, haverá uma migração, há um deslocar-se, sim senhor, foi para muita gente, na prática, uma salvação, ir para a net, criar as suas filmagens, mas não... Haverá sempre pandemia, houve uma pandemia. Mas, por exemplo, naquela que eu referi, quando do Stravinsky escreveu L'Histoire du Soldat, o espetáculo acabou, não havia virtual. Agora o mundo em que vivemos permite isso. Se calhar daqui a 50 anos haverá substituição da inteligência, que se poderá pensar o teatro só através do pensamento, blá, 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 blá. E por isso acho que eu mantenho-me sobre uma ideia obsoleta, é quase obsessiva, que não, a solução da migração em outros lugares faz sim que o teatro seja outra coisa. Que não é teatro. Isso para mim é muito claro. Muito obrigado, João Paulo. João Paulo, desculpe-me lá pegar nessas suas últimas palavras sobre a migração digital. O João Paulo crê que esta convergência de várias formas culturais tinha uma inscrição empírica, coletiva, social, não vão ser, de algum modo, afetadas, condicionadas pela presente pandemia, e que, como provavelmente acontecerá depois da pandemia, todos nós vamos tirar as máscaras, não é? E voltar a experienciar a liberdade de mostrar o nosso rosto, de ver os rostos dos demais. Acha que vai acontecer o mesmo com o teatro depois da pandemia? O teatro vai voltar ao seu esplendor e que não vai acusar este tempo em que também esteve confinado? E em que surgiram, precisamente, novas propostas, nomeadamente aquelas que têm o digital como meio? Eu não lhe consigo responder, porque não consigo prever o que poderá acontecer quando voltaremos à normalidade ou a uma espécie de regresso ao passado. Provavelmente o que eu sinto, o que eu vejo é um enorme desejo de voltar a este momento. Isso, claramente. O que marcas é que poderá ter deixado esta pandemia? Também não sei. A pergunta é excelente. A resposta não lhe sei responder, Joaquim, a sério. No sentido em que o que é que poderá vir a acontecer? Eu acho que nós vivemos muito vivemos das memórias. Nós somos o que vivemos, não é? A nossa experiência é que indica sempre os caminhos. E, portanto, com certeza que quando isto acabar, e se isto acabar, e quando voltaremos à tal normalidade, haverá
haverá memórias que nos tocam. Eu, por exemplo, nestes dias que estou a ensaiar, há momentos que estamos a ensaiar todos sem máscara e parece que isto já passou. Mas ainda não consigo tocar alguém com a mesma liberdade com que... E ainda quando alguém espirra ou se aproxima muito, eu não me sinto ainda totalmente livre. Isto é um bocado banal dizer isso, mas há qualquer coisa que se modificou e que terá consequências, sim, provavelmente, mas dependerá também de que cada um de nós quererá levar consigo desta experiência, porque a mim uma das coisas que mais me irritou durante a pandemia é aquela lenga-lenga, agora o ser humano vai mudar. Mas vai mudar o quê? Nós somos sempre os mesmos e como eu disse, é um bocadinho... Há ciclos na nossa história, há guerras, há pandemias, há muito mais difícil, portanto, não sei o que poderá acontecer. O que eu desejo, sim, é que isto acabe porque sim, porque é importante voltar à tal normalidade, a não ter que verificar a distância e a poder fazer isto livremente. Isso é muito banal, mas é um bocado isso. Não lhe sei responder, Joaquim, a esta pergunta. Não sei o que poderá acontecer depois. Há dias no ensaio parecia que estava tudo acabado, estávamos a ensaiar normalmente, e depois de repente uma pessoa que coloca a máscara, alguém que se aproxima, é uma memória qualquer que ainda está presente. Agora, vai mudar as linguagens? Nem um bocadinho. Não é por aí. Acho que se isto acabar realmente de uma vez, e se não acontecer mais outras questões, irá voltar tudo ao como estava antes, que é cada um tentar encontrar os seus percursos, as suas metodologias, os seus princípios, as suas necessidades de responder aos textos, aos autores, às dramaturgias. Muito obrigado. O João Paulo mencionou a questão do desejo neste último comentário. E precisamente eu pego nessa questão do desejo porque temos aqui uma pergunta que suscita de alguma maneira esse sentimento, nomeadamente o sentimento da fé. Este participante que neste contexto pandémico, num tempo de morte e sofrimento, a fé é mais propensa a interpelar-nos. E afirma, estas são palavras dele, a arte responde à interpelação da fé. E a fé responde a algum apelo da arte? É esta a pergunta que ele faz. Se a fé responde a algum apelo da arte. Eu não sei se é a fé. O que me parece é que eu acho que todos nós somos movidos por vontade, por desejo, por coisas que não é preciso acreditar para fazê-las acontecer. Deixa-me pôr o cão fora. Posso? Um minuto. Peço desculpa. Sabia que isto ia acontecer, mas até correu bem que ele ficou bem comportado. Eu não sei, eu sou há muito tempo que deixei de acreditar em muitas coisas, de ter fé em outras. Mas o que me parece é que o que move, ou pelo menos o que eu observo nas pessoas com que eu trabalho e que colaboro, é que há qualquer coisa. O Rilke é um bocadinho, é sempre chamado muitas vezes nas minhas conversas, mas esta coisa do indizível, de não conseguir definir o que é que nos atrai, parece-me a resposta às mais clássicas e ao mesmo tempo mais efetiva. Ou seja, eu antigamente gostava de pensar que acreditava em qualquer coisa, que tinha fé naquilo que eu fazia, mas ultimamente, cada vez mais, não necessito de ter fé ou de acreditar naquilo que estou a fazer, simplesmente faço. E
e muitas vezes há uma relação muito mais pacífica, muito mais serena, muito mais simples, porque eu acho que uma das poucas coisas que eu percebi a fazer esta profissão é que esta profissão não é importante, não é determinante, mas não porque é efêmera, mas simplesmente porque é uma profissão, é tão válida como qualquer outra profissão. Eu acho que quando uma pessoa começa a fazer isto, ou pelo menos nos primeiros anos, acha que isto é fundamental. E eu cada vez mais acredito cada vez menos no teatro, acredito cada vez menos que tenho que ter uma fé qualquer, e cada vez mais sinto melhor no que é que eu faço, porque não é determinante no meu dia a dia. É cada vez menos importante. E o fato de não acreditar no que é que acontece nos ensaios não limita, mas sim potencia o que é que acontece. E por isso, não sei, que terá fé continuará a ter fé, quem terá vontade e desejo continuará a ter vontade e desejo. Eu estou a me afastar desta necessidade de acreditar e pensar que o que eu estou a fazer é indispensável. Pelo contrário, cada vez mais acho que o teatro é totalmente dispensável e a arte também. É por isso que vivo uma relação muito mais serena, pacífica, distante, mas mais potente e mais eficaz neste aspecto. Não sei se temos mais alguma pergunta. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta, se me permite, João Paulo. Sim. Enfim, pode ser considerada pergunta, de qualquer maneira, eu gostaria de fazê-la. Na sua qualidade de homem da arte, criador, quando se confronta diariamente, mesmo o seu trabalho de encenação, com essa geometria do espaço, o confinamento, não é? veio trazer e dar expressão, não é? Com o distanciamento físico, esses procedimentos de segurança, não é? No fundo, acabam por inscrever no nosso campo empírico esses princípios matemáticos, não é? Da divisão, da separação, não é? Não se deixa levar pela imaginação de que tudo isto é uma encenação. Este contexto pandémico. Que essa estética, ou seja, expressando melhor, se esta estética da pandemia, estética no sentido mais amplo, portanto, da expressão do sensível, não é? Da configuração do sensível, se não desperta esse sentimento. Sim, completamente. Estou completamente de acordo consigo no sentido em que não vamos ao Shakespeare, todo mundo é teatro, mas é um facto que não é que eu consigo ver, mas parece-me que a encenação e a ficção estão sempre presentes em tudo. Não sou na política, não sou na pedagogia, há sempre um sentido de construção que eu acho que está presente no nosso cotidiano. Ou seja, eu acho que a própria percepção que nós temos do que é que estamos a fazer se baseia na imaginação, não é? A percepção. Eu estou a beber um copo d'água e imagino que estou a beber um copo d'água e acredito que estou a beber um copo d'água. Será? Portanto, sim, se o Joaquim me perguntar se esta pandemia que nos afastou, que nos retirou a cada um no seu espaço, fortificou, porque me parece que perguntou, esta ideia ou esta visão da observação, eu diria que por um certo momento, eu vou-lhe contar um pequeno episódio brevíssimo, e não sei se ajuda a pensar nisso. Houve um momento que era mesmo proibido sair de casa. Eu, por uma urgência, tive que sair de casa e quebrar as regras, não sei. Eu tive mesmo que fazê-lo. Eu fiz qualquer coisa como 30 km, de um lugar para o outro, num domingo, à hora do almoço. E uma das coisas que mais marcou na pandemia toda, entre outras coisas, obviamente, mas que me marcou pessoalmente, foi o facto que, do sítio onde eu estava,
ao teu sítio onde cheguei, não encontrei uma única pessoa. Se o Joaquim me perguntar, este é um filme que já foi feito? Claro que sim. Mas depois me confronto com uma coisa com que eu me deparo todos os dias, que é, isto não é ficção, mas então qual é que é a ficção? Eu não encontrei uma única pessoa. Lembro perfeitamente, em Sintra, em C19, as estradas todas, de chegar a Lisboa, nada. Uma única pessoa. E cada vez mais que o tempo passava, eu pensava, eu tenho que encontrar alguém. Porque isto não pode ser assim. E era assim, não encontrei uma única pessoa. E isso, não digo que me marcou, mas é uma das memórias que mais guardo, porque ver as estradas constantemente cheias de pessoas, de carros, de motas, de barulhos, e não ver absolutamente ninguém, isso sim, Joaquim, aproxima-me outra vez a esta falsa ideia ou esta possibilidade que isto tudo que estamos a viver é uma ficção, é uma encenação. Claro que é. Que vamos acabar a dizer que a vida é uma ficção. Claro que é. Não há hipótese. Não há outra hipótese. Agora, aquela imagem, aqueles 30 minutos que eu demorei a chegar de um sítio para o outro, para esta urgência, de facto, não os vou esquecer, porque é o vazio total, é o silêncio, é a imobilidade, é o máximo de tu estar sozinho no mundo. De facto, onde é que estão as pessoas? É tal coisa que eu dizia do emissor do receptor. Eu próprio caí nisto sem encontrar ninguém. Muito bem. Se não há mais perguntas, eu gostaria de dar por terminada esta sessão, esta magnífica sessão, que levantou muitas perguntas e que nos fará certamente pensar naquilo que a arte pode despertar, quer ao pensamento filosófico, quer às nossas reflexões diárias sobre o momento que estamos a viver. E, portanto, queria agradecer vivamente ao João Paulo Guicchieri por se ter disponibilizado, mesmo enfim, sendo levado a agir contra certos princípios que os pais não querem aplicar, e por ter de sofrer esta experiência do mundo digital, alimentar ainda mais o sentimento de distância que todos nós estamos voltados. Mas também gostaria de enviar uma mensagem de esperança, que não é minha, mas foi alguém que, por meio do Facebook, insta o João Paulo Guicchieri a encenar Chekhov no futuro próximo. Portanto, enquanto houver esperança, terei isto em conta. Por acaso, o próximo trabalho será sobre o Pasolini. Mas, sim, terei em conta isso. Já agora, o que é que sugere o Chekhov? Não sei, João Paulo, a pessoa... Espero que não seja o Cerejá, porque o Cerejá está a acontecer neste momento em Avignon, neste preciso momento, com o Tiago no festival. Mas é engraçado, Joaquim, dizer isso, se me permite, porque eu sei que há sempre um fundo de ficção quando criamos estas conferências, esses encontros. É uma certa necessidade de provocar o pensamento, quase não sou na sua extremidade, exagerar um bocadinho nas questões, que acho que é um modelo é uma metodologia que muitas vezes ajuda-me a ver outras coisas, que não ser as coisas que vemos à frente dos nossos olhos. Portanto, quando dizem aquelas 3 frases, não admito, ou não consigo pensar, acho que é um ato falhado. Estava, obviamente, como toda a gente percebeu, a querer provocar-me a mim próprio o pensamento e uma reflexão. Mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero que nos vemos ao vivo a próxima vez, ou aqui no Zoom, ou noutro lugar qualquer. Presencialmente. Próxima vez será, com certeza, presencialmente. Eu com muito gosto a Coimbra, gosto muito. A última vez que fui em Coimbra foi arguir uma tese de doutoramento naquela sala magnífica, que é, quando entrei,
foi magnífico também. Aquele é que é um lugar, por exemplo, no qual não se pode fugir. João Paulo. Obrigado. João Paulo, muito obrigado. Estas palmas são sensíveis. Obrigado a eu. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado.